Se você está pensando em comprar esse mouse da Raft, não sai desse vídeo. Você precisa ver esse vídeo inteiro para você ter certeza que você quer mesmo comprar ele. Então, deixa o like, se inscreve aí embaixo e bora conhecer o mouse da Raft MS1001. Esses mouses da Raft são muito vendidos lá na Amazon Brasil, galera. E eu resolvi trazer um dos mais vendidos. Esse é o modelo MS1001. E ele custa lá por volta dos seus R$90. E eu já trouxe vários mouses gamers aqui no canal, nessa faixa de preço, com sensores muito bons. E nesse vídeo nós vamos conferir ele, o mouse da Raft custo-benefício. Na caixa aqui nós temos já a logo, né, o mouse aqui, quase de tamanho real dele aqui. Desse lado aqui nós temos as informações, né? Que ele tem ali vários níveis de DPI, tem 800, 1600, 2400, 3200, 4000 e 4800 DPI, tá? Aqui nós temos também o tamanho do cabo, que é de 1,6 metros. Os cliques são de durabilidade de até 3 milhões de cliques. E temos 7 keys, como está mencionado aqui, apenas isso, tá? E agora eu vou esperar o carro do ovo passar para a gente continuar, porque o carro dos ovos, os carros dos ovos. Então vamos lá, galera, já passou o carro do ovo, então agora o que a gente vai fazer é abrir, né? E olha, esse acho que é um dos mouses que mais me tirou do sério nesses tempos, cara. Se você tá querendo comprar ele, cara, fica nesse vídeo, tá? Eu vou te mostrar os testes, todos os testes que eu faço aqui com os mouses. Já rasgou até a caixa aqui. Todos os testes que eu faço aqui no canal, eu ensino num vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? A gente vai testar o jitter, o prediction, aceleração, tempo de resposta, consistência de rastreio. Então tem bastante coisa interessante aqui pra gente conferir, tá? Dentro da caixa vem aí, ó, o mouse, tá? Que é meio óbvio, né? A gente comprou o mouse, tem que vir o mouse. Em relação a design do mouse, primeiro momento, eu achei ele muito bonito, tá? O mouse, ele é muito bonito mesmo. Se você olhar ali de cima, ó, ele é muito bonito. Eu gostei do design do mouse, assim, é muito legal. Eu só achei ele um mouse um pouco pesado, tá? Em relação a peso, se a gente der uma olhada nas configurações dele, aqui na caixa, ele até tem descrito aqui o peso. Deixa eu confirmar aqui se tem. Eu acredito que não. Não trouxeram o peso. Deixa eu ver se eu acho essa informação na internet, senão eu vou ter que pegar uma balança lá pra gente pesar ele. Então vamos lá, galera. Já está aqui a balança. Vamos dar uma olhadinha no peso dele, então. Sem o cabo, né? Vamos deixar o cabo de fora. Nós temos, então, aí 118 gramas. É um peso, 116, 118 gramas. É um peso relativamente alto para um mouse gamer. Só que temos que levar em consideração que ele é um mouse grande, né? Se você der uma olhada aí, olha o tamanho da minha mão. E ele encaixa perfeitamente na minha mão, tá? Nós temos um mouse aí que tem um encaixe muito bom na mão. Em relação ao sensor, eu não achei na internet uma informação, digamos, íntegra, né? Eu achei alguns sites de venda informando que ele tem o sensor PMW3212, outros falando que ele tem o PAW3212. Então depois eu vou abrir ele aqui no vídeo mesmo, tá? Pra gente conferir esse sensor, porque assim, esse mouse, ele tem cabo de boa qualidade, tá? Um cabo trançado, tem uns cliques suaves. Na lateral também, tem uma pegada bacana, só que os testes que eu fiz com ele me decepcionaram demais, tá? Porque ele é um mouse gamer, mas ele é um mouse gamer que tem 8 milissegundos de resposta, galera. Isso acabou comigo, cara. 8 milissegundos de resposta, fora que ele tem um rastreio super baixo. Eu vou mostrar no teste para vocês não falarem que é mentira minha, tá? E eu achei assim que é um descaso eles colocarem como mouse gamer, tá? Se a gente colocar ele ali na USB, ele tem os modos de cor aqui, ó, onde ele vai trocando a cor, né? A gente pode deixar o RGB como tá aqui, ó. Em relação ao design, eu não tenho do que reclamar. Ele tem um design muito bonito. Eu gostei do design dele. E olha, é muito bonito. Se vocês verem aqui na câmera da frente, ó, é um design muito bonito. Na minha opinião, é lindo. Só que é aquilo, né? Não adianta só a carcaça ser bonita, ser gamer e dentro não, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar os testes que eu fiz com ele, tá? Vou pôr a tela do computador aí para vocês darem uma olhada.
aqui na pasta, aqui, ó, vamos abrir a pastinha aqui. Eu tenho todos os mouses que eu testo aqui, tá? Então vamos abrir ele aqui, vamos ver aqui, mouse Havt MS1001. Então tá aí, ó. Primeiro teste foi o teste de Jitter e Prediction, tá? Aqui o Prediction a gente pode ver, ó, ele tem Prediction no sensor. O Prediction, para você que não sabe, é uma correção que o mouse faz. Você vai mexer o mouse de um lado para o outro, normalmente a gente não consegue fazer uma linha reta exata. E ali a gente pode ver que a linha está exata. E isso eu fiz em várias vezes, né? Então a gente pode ver que assim, ele está corrigindo bastante. E as linhas de pé também, elas não têm tanta correção quanto as deitadas, mas a gente percebe que ela não está tão, digamos assim, correta. Em 800 dpi, se a gente vê as espirais que eu fiz, elas não têm muito jitter. O jitter é aqueles degrauzinhos, né? Só que aí eu percebi que parece que ele tem, aparentemente, um corretor de jitter. Isso daí é para esconder esse problema do sensor de baixa qualidade, tá? Porque a gente começa a subir e nós não temos nenhuma diferença se você olhar na imagem. A diferença é mínima em 3200 dpi. E se vocês forem olhar depois os próximos testes, esse mouse aqui ele entrega baixíssima velocidade de rastreio e uma consistência não muito legal, tá? Tanto que na hora da consistência você vai ver que também os dados que o mouse envia não são dados, digamos, 100% reais, não são dados brutos que a gente fala, que são os dados sem modificação nenhuma. E acontece, tá, galera? Tem sensores que fazem isso para enganar as pessoas. Depois eu vou abrir para a gente conferir esse sensor. Eu não sou de abrir os mouses, mas esse aqui eu não curti o mouse de primeiro momento. Eu vou mostrar o resto dos testes, tá? Se você está querendo comprar ele nessa faixa de preço de R$90, parte pro G302, que vale muito mais a pena. É esse mouse aqui, só que com fio, tá? Eu uso ele aqui, o G6, acho que é 502 esse, 305. Então compensa muito mais você partir para um Logitech, para um Redragon. Mas eu já estou dando toda a opinião aqui pro meio, porque eu fiquei bem desanimado, viu? Ó, primeiro, vamos começar então aqui, ó. Primeira imagem na tela para vocês aí. Essa daqui é a imagem do teste em 800 dpi, que eu fiz o teste de velocidade de rastreio. Para vocês terem uma ideia, ó, onde eu estou circulando aqui, tá dando 0,85 metros por segundo. É uma velocidade muito baixa. Para vocês terem uma ideia, mouses de escritório têm essa velocidade de rastreio, tá? E a taxa de atualização é de 125 Hz. Mouses gamers, para ser considerado gamer, ele tem que ter pelo menos 500 MHz, que aí seria 4 milissegundos de resposta. Então a gente tem ali, a Siri me atrapalhando, a gente tem ali então... Sua mensagem para 400, 0 diz me atrapalhando. Sai daí, mulher. Então aí a gente tem, por exemplo, 125 Hz são 8 milissegundos de resposta. 500 Hz são 4 milissegundos de resposta. E 1000 Hz, que era o que o pessoal espera de um mouse gamer, são 1 milissegundo de resposta. Então aí, quanto maior a velocidade de resposta, menor o delay, que seria 1 milissegundo. E aqui a gente pode ver que ele está com 125 Hz, tá? É muito baixo, tá? É a velocidade mais baixa de um sensor para mouse hoje em dia, tá? O próximo imagem aqui são em 1600 dpi. Nós temos então aí em 1600 dpi 0.90. Em 2400 nós temos 0.80. E em 3400 nós temos 0.80 também. Então nós temos aí baixíssima velocidade de rastreio para um mouse gamer. Na hora que você for movimentar o mouse muito rápido, ele não vai conseguir te acompanhar. E isso vai causar um problema que vai ser mostrado ali no teste de aceleração, tá? Eu vou te mostrar ali que ele se perde na hora do rastreio. E aqui o rastreio em 800 dpi, a gente percebe que ele tem um rastreio, digamos assim, consistente, ele não tem um rastreio que hora vai bem, hora vai mal, só que a gente percebe que os rastreios eles estão muito certinho. Mesmo mouses com sensor bem melhor, eles às vezes saem um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, e é normal acontecer. Aqui, em todos os testes que eu fiz de rastreio, a gente percebe, ó, que ele vai muito certinho, ele não sai um da linha praticamente, ó, só esse aqui saiu. Em 2400 dpi, nós temos apenas 2 saindo, e aqui em 3200 dpi, nós não temos quase nenhum. O que me faz perceber que esse mouse ele tem, digamos, um rastreio fake, né? Não sei nem se existe isso, mas é o que me parece, porque o sensor é de baixa qualidade. E a consistência de rastreio não é para estar tão correta dessa forma. Eu já trouxe mouses aqui como o G603, que tem consistência de rastreio ótima,
e ainda assim ele tem ali uma, digamos, como que eu posso falar? Uma leve saída fora da linha. Fora que essas bolinhas, quanto mais bolinhas dentro, mais informação está sendo recebida pelo computador na hora do teste. E aqui a gente percebe que as bolinhas são muito parecidas mesmo em altas DPIs, que era para receber mais porque o rastreio está sendo maior, a velocidade está sendo maior de rastreio. E agora vamos para a aceleração. A aceleração, para você que não sabe, a aceleração eu parto do ponto zero, que está aqui, ó, o ponto zero está aqui embaixo, deixa eu pôr tela cheia para vocês terem ideia. O ponto zero está aqui embaixo. Eu dou uma puxada bem rápido para o lado e depois eu faço todo o restante do percurso em velocidade lenta. O que vai mostrar se o mouse tem aceleração ou não. E aqui, ele tem uma aceleração gigantesca, né? Gigantesca. Ele tenta corrigir, mas ridícula a aceleração dele. Dá uma olhada, eu parti do zero, ele foi parar no menos 6.500, 6.600. Então, assim, a aceleração é ridícula dele. Ridícula, ridícula. Então, vamos voltar aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Aqui, se eu for colocar em aceleração 1.600 dpi, ó, aqui ele já deu até um contorno, se vocês verem. E a gente já foi parar para 12.000, então já foi bem maior. Em 2.400, a gente já foi parar lá para 15.000. Aí eu já parei de fazer o teste. Eu falei, não é um mouse gamer isso aqui, tá, galera? Isso daqui, praticamente, é um mouse de escritório com uma carcaça gamer. Se você quer comprar um mouse, parte para uma marca que tenha um pouco mais de conceito. Eu já trouxe outros produtos da Havt aqui no canal e olha, eu não sou de falar mal das marcas, só que isso daqui é uma enganação para o público gamer, tá? Pessoas desavisadas que não têm noção nenhuma, vai comprar isso daqui achando que está comprando um produto bacana, mas não, isso daqui não é um produto bacana para se vender, informando que é um produto gaming, tá? Por ter escrito isso daqui, ó, Gaming Mouse, e vir isso daqui também, ó, Crate for Gamers, eu tenho o direito de falar que isso daqui é uma enganação ao público gamer, tá? Ele não é um mouse gamer, ele é um mouse de escritório com uma carcaça gamer, tá? Um RGB. Então, se você quer comprar um mouse, eu vou deixar link aqui na descrição de alguns mouses que eu recomendo na mesma faixa de preço do mouse da Havt, tá? Esse mouse aqui, descarta da sua história, da sua vontade de tê-lo, porque não vale a pena, tá? Eu acho que eu nunca fiz um vídeo negando você comprar ele de qualquer forma como isso daqui. Todos os produtos têm um ponto negativo, tem alguma coisinha ou outra, só que isso daqui não vale a pena. Se você quer gastar dinheiro à toa, compra ele. Eu não sei nem a quem eu vou doar isso daqui, a quem eu vou vender, porque assim, sem brincadeira, é uma vergonha fazer isso. Eu já trouxe outros produtos da Havt aqui no canal, que também tem qualidade muito baixa, e olha, fica atento com essa marca. O único produto que a gente testou aqui, que a gente gostou e que a gente curtiu, foi um fone que o Felipe está usando ali agora, que é o HV2002. Vou deixar o modelinho passando na tela, vou deixar uma foto passando também para você ter uma ideia, e vou deixar o link para você conferir o vídeo, para você ver que lá eu mostro o fone todo e falo porque que eu gostei dele, tá bom? Então assim, se quer comprar um negócio legal, parte para outras marcas em relação ao mouse. Agora eu vou abrir ele aqui só para mim conferir qual que é a do sensor, tá? Aí, ó, cheio o parafuso, galera. Um parafuso de um lado, tá? Não é um jeito certo de tirar isso aqui, né? Tem que esquentar ele para ele sair mais bonitinho e tal, não estragar, mas a gente tá aqui só para mostrar a verdade aqui. Vamos abrir ele aqui, ó. A gente percebe, cara, na hora de utilizar o mouse que ele tem uma resposta mais lenta. Na hora que você arrasta o mouse, ele é muito mais lento que o mouse gamer. Você percebe. Para quem utiliza mouse há muito tempo, de 1 milissegundo, na hora que você coloca ele no computador, você já percebe que não é um mouse que tem um sensor bacana, tá? Já dá para perceber já de imediato, vamos dizer assim. Ó, vamos lá. Abri aqui o mouse, galera, vocês estão vendo aí de cima. PCB super simples, né? A gente percebe que é um PCB hiper simples. Aqui dentro ele tem um peso aqui, ó, para dar um peso no mouse. Vamos ver quanto que pesa isso aqui? Eu vou pegar a balança ali, vamos tirar isso aqui, só para ver quantas gramas a gente ganha nesse mouse aqui, só por ter esse pezinho. Vamos pegar aqui, é uma balança de precisão essa aqui. Não é tão exata, né, para esse peso, mas ó, são 21 gramas, só por esse pezinho aqui. Então se você quer um mouse mais leve, abre ele, tira, você já vai ter um mouse aí de 100 gramas. Então eu vou deixar 100, é um mouse muito pesado, pelo menos no meu uso, né? Claro que é cada um. Aqui dentro, vamos tirar isso aqui, ó. Vamos pegar uma chavinha aqui para tirar esse papelzinho aqui. Isso aqui é uma proteção, tá?
que eles colocam para as luzes LED não atrapalharem o sensor. E aqui nós temos o sensor. Olha, eu vou chegar perto para vocês verem que eu não estou mentindo, cara. Olha aí, vamos ver se eu consigo focar na câmera aqui. O Felipe vai dar um foco aí para vocês. Eu vou até tirar uma foto aqui com o celular para pôr na tela para vocês, porque eu não estou conseguindo enxergar o modelo exato aqui. Tirei a foto aqui, galera, ó. Deixa o iPhone carregar. Então tá aí, ó, na tela, ó. SPC P199C MRKW1R, tá? Não são sensores conhecidos, já começa por aí. Vou dar uma pesquisada aqui por cima só para ver o que eu acho sobre isso aqui. Ó, galera, eu achei aqui no Reddit, ó. Vou colocar na tela para vocês verem. Vocês sabem se o SunPlus, é a marca SunPlus, o sensor, SPCP199 é um bom sensor? Aí o pessoal comentando aqui, ó. Ó, 0,81 metros por segundo, que é o que apareceu no nosso teste, tá? 32 índices por segundo, 12G e 125 Hz. Já começa por aí, né? São 12G de aceleração, é muito baixo. Aí o cara já comenta aqui, ó. É ruim para jogos, mesmo alguns mouses de escritório ou de extremidade inferior podem funcionar a uma taxa de polling de 250 Hz. Resumidamente, mouses muito mais baratos e muito inferiores já funcionam com o dobro de velocidade que isso aqui. Então, de taxa de atualização. Então, portanto, esse é um sensor sem nenhum. Acredito que ele deve ter falado porcaria, né? Resumidamente. Aí o outro comentou aqui, ó, o batedor 99, para uso em desktop tudo bem. Provavelmente não tanto para jogos, tá? Aí o outro, depende. Se você for jogar Minecraft, PVP ou Roblox, tudo bem. Mas para jogar CSGO, Fortnite, LoL, outro jogo competitivo, é um pouco ruim. Comparado a outros sensores PMW3310 e ADNS 3050. Que são sensores que são a mesma faixa de preço de mouse, tá? Então, assim, resumidamente, um mouse horrível. Para não falar outra palavra aqui e não falar besteira, né? Besteira não, né? E os switches aqui, ó, a única coisa que eu achei interessante é que os switches são da Ruano, mano. Acha, cara, que os caras colocaram os switches da Ruano. Tudo bem que tem várias categorias do switch, mas mesmo assim, né? Os caras poderiam ter colocado um sensor um pouco melhor, cara. Galera, esse é o vídeo de hoje. Eu acho que tá bom por hoje. Vou almoçar, vou espairecer a cabeça porque eu tenho mais 2 mouses para gravar. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se quiser comprar ele, eu não vou colocar link na descrição. Vai ter link de outros mouses aqui que eu recomendo. Não gosto de falar mal dos produtos, mas esse aqui superou as minhas negatividades, tá? Então, deixa o like, se inscreve aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.